Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, nós estamos falando sobre o tema durante esse mês, volte a sonhar, amém? E o tema dessa noite é: não deixe que a dor apague os seus sonhos. Não deixe que a dor apague os seus sonhos. A dor, ela é algo que ela vem e ela acaba nos tirando do foco. Se você focar na sua dor, você vai desfocar do alvo que Deus tem para a sua vida. Então quero ler com vocês Filipenses capítulo 3 e o verso 12 diz: não estou dizendo, Paulo está escrevendo, e Paulo está preso. Vocês têm sempre que entender essa carta. Paulo escreveu de uma prisão. Paulo está preso. Paulo, ele sabe da missão dele. Ele sabe que Jesus Cristo, ele deu uma missão para ele cumprir. E agora ele está preso, mas ele não está reclamando. Ele está preso, mas o sonho dele não está morto, não está preso. Ele continua sonhando. Ele está no momento de dor, mas o sonho dele ainda está a todo vapor. Não é a dor que desfocou o propósito de Paulo. E aí ele vai escrever, ele vai dizer: eu não estou dizendo que eu já tive, ou que eu já obtive tudo. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Não estou dizendo que já alcancei a perfeição. Ele está dizendo: eu não estou dizendo que eu já alcancei meu alvo. Eu não estou dizendo que eu já alcancei meus sonhos. Eu não estou dizendo que eu já alcancei meus propósitos. Mas ele diz: mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Ele está dizendo: eu não conquistei ainda, mas eu também não parei. Eu não conquistei ainda, mas eu também não desisti. Ele está dizendo: eu prossigo para os meus sonhos. Eu prossigo para os meus alvos. Eu estou falando aqui nessa noite para pessoas que pararam de sonhar. Eu estou falando aqui para pessoas que estão pensando em desistir. Eu estou falando aqui para pessoas que talvez estejam passando por um processo de dor, por um processo de tratamento da vida, e está pensando em abandonar tudo, está pensando em deixar tudo para lá. Paulo está dizendo: olha, eu não conquistei nada ainda, eu não conquistei tudo ainda, mas eu não desisti, eu não parei, eu prossigo, a cada dia eu prossigo a fim de conquistar. A diferença entre aqueles que vão realizar sonhos e aqueles que vão parar no meio do caminho é a resiliência de não parar no meio da dificuldade, de não desistir no meio das crises. Quantas pessoas estão desistindo no meio das crises? Desistindo de relacionamento. Hoje eu estava em casa à tarde e eu estava exatamente pensando e vendo algumas pessoas que desistiram da família, que desistiram dos seus sonhos, que não tem mais alvo. Mas Paulo não, Paulo diz: eu prossigo a fim de conquistar o quê? A perfeição para a qual Cristo me conquistou. Cristo te salvou, irmão, para que você possa cumprir um propósito. Você não nasceu e você não está nessa terra só de passagem. Você não é um acidente de percurso de Deus. Deus ia te mandar para Marte, você ia ser um ET, aí ele errou e você mandou você para cá. Não. Você está aqui porque você tem um propósito. Você está aqui porque você tem uma missão de Deus. Você está aqui porque Deus quer cumprir algo na tua vida. E o sonho seu pode ser diferente do meu. O teu propósito com certeza é um propósito diferente do meu. Mas
Não desista daquilo que Deus te conquistou. Aí ele fala: não, irmãos, eu não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisso. Se você ficar esperando as coisas acontecerem, né, caírem do céu, nada vai acontecer na sua vida. Sabe, eu gosto da Bíblia porque ela fala muito de mentalidade. E toda mudança na nossa vida, toda virada de chave, ela acontece na nossa mente. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformar, no grego, ela significa metamorfose. Metamorfose. E quando Paulo está falando metamorfose, você começa a lembrar, sabe do quê? Do processo da lagarta. Sabe aquele animal invertebrado que não tem osso? Asqueroso, algumas irmãs acham asqueroso, né? Feio. Uma lagarta é feio, mas ela passa por um processo de metamorfose, de transformação. Talvez você vê eu falar isso e você fala: pastor, então se a lagarta é feia, a minha vida está igual uma lagarta feia. Está acontecendo muita coisa que não é bonita. Deixa eu falar uma coisa para você: a lagarta, pode ser até feia, mas chega um momento na vida dela que ela passa por um processo de metamorfose. Ela vai se transformando, ela vai se transformando até virar uma borboleta. Se eu falar para uma irmã, falar assim: coloca a tua mão aqui para subir uma lagarta, você vai falar: aí, pastor. Mas se for aquela borboleta bonita, você tem coragem de colocar a mão aqui para ela sentar, entendeu? Porque ela é bonita. Deixa eu falar uma coisa para você: a sua vida não é aquilo que você está vivendo agora, mas é aquilo que Deus já planejou para você. Deus tem um planejamento para a tua vida. Deus tem algo poderoso e sobrenatural para a tua vida. Então, mas tudo acontece na mente. Os nossos sonhos, eles são realizados na mente, ou eles são mortos na mente. Sabe qual é o maior, sabe qual que é o lugar mais rico do planeta Terra? Não, se você pensou que era Dubai, não é. Se você pensou que era os Emirados Árabes, por causa do petróleo, também não é. Se você pensou que era a Casa da Moeda, também não é. Sabe qual é o lugar mais rico que existe na terra? Cemitério. Lá existem muitos sonhos que não foram realizados. Lá existem muitos livros que não foram escritos, muitas empresas que não foram abertas, muitas ONGs que não foram abertas, muitos evangelistas que tiveram medo de se entregar a Deus, para que Deus pudesse extrair o melhor dele. Então tudo lá. Mas antes deles estarem lá, eles morreram na mente. Alguém disse para eles que era impossível. Alguém disse para eles que eles não iam conseguir. E eles acreditaram nisso. E morreram junto com os seus sonhos. Talvez até tenham deixado herança, mas não deixaram legado. Daqui a um tempo, alguém vai tirar a lápide, vai colocar um outro nome lá, e o nome dele vai ser esquecido. Mas aqueles que sonham, eles deixam legados. Eles podem não deixar herança, mas eles vão deixar legados que vão perpetuar, aleluia, para as próximas gerações. Então nessa noite, eu quero desafiar você: ouse a sonhar. Não desista dos seus sonhos. Se alguém falar para você que é impossível, você diga: é impossível para quem já tentou, mas para mim eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Você já imaginou as nações que olhavam ali para a muralha de Jericó?
A história diz, a arqueologia diz que aquela muralha, ela tinha cerca de 15 metros de altura. Você já imaginou o que é 15 metros de altura? E a largura dela dava para passar 2 carros, 2 caminhões assim, de volta. As nações iam até lá e diziam: essa muralha é impossível de se atravessar. Mas Deus leva uma nação pequena, uma nação que Ele tinha colocado dentro do seu coração a capacidade de sonhar, porque não é o tamanho que você começa como pessoa, aleluia, mas é o tamanho do teu Deus que te leva como pessoa. As nações olhavam aqui: vamos tentar conquistar uma outra cidade, porque essa aqui é impossível. E Deus olha uma nação pequena e diz: olha para essa muralha. Pois é impossível para as outras nações, mas para vocês que têm um sonho de entrar numa Canaã eterna, isso aqui não é nada. Porque sonhar grande e sonhar pequeno custa o mesmo sacrifício. Que tamanho é o teu sonho? Paulo vai dizer: olha, mas eu concentro todo o meu esforço nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Sabe, aquilo que aconteceu no passado, irmão, o passado ele não vai projetar o teu futuro. O passado é uma única ferramenta que o diabo muitas vezes ele te usa para impedir você de avançar para o teu futuro. Mas Paulo diz: esquecendo do passado, eu avanço, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, mesmo ferido. Paulo ele segue para o alvo. Deixa eu falar uma coisa para você: a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. A dor todos nós vamos passar, mas sofrer é opcional. Sabe, eu aprendi uma coisa, uma frase simples, que faz todo sentido. O que é a dor? A dor eu defino como a fraqueza saindo do corpo. Se você está sentindo dor, é a fraqueza saindo do corpo. Pastor, estou com uma dor no estômago, estou com uma dor aqui. Essa dor está dizendo que algo precisa ser tratado lá dentro, para que você possa ser uma pessoa melhor. Então, se você está sentindo dor hoje, você está passando por momento de dificuldade, eu quero dizer isso para você: isso está te fortalecendo, está te tornando uma pessoa mais sábia, está te tornando uma pessoa mais forte, sabe, às vezes você olha, eu vim do sertão do Ceará, e me orgulho disso, e lá você vê, sabe, eu vejo assim, às vezes falta água, tipo um dia na nossa casa, o pessoal está desesperado: ai meu Deus, faltou água. Aí faz uma semana, um mês que não chove. Eu já fiquei lá no Ceará 5 anos sem chover. Aquele povo lá, nós temos um missionário lá no Piauí, no sertão do Piauí, pastor Pedro, ele coordena ali umas pá de igreja ali, pequena, e ele falou para mim que já faz mais de 1 ano que não chove lá em Fartura, não tem água. Mas aquele povo é um povo resiliente, é um povo forte. Sabe, porque as batalhas que eles lutam todo dia para sobreviver, deixam eles mais fortes.
Alguém disse que a dificuldade, ela molda o caráter de um homem. Ela molda o caráter de uma pessoa. A dificuldade, ela te deixa forte. A facilidade, ela te deixa fraco. Sabe, quando eu estava lá no Ceará, eu comia tudo. Quem já ouviu falar no, como é que é o nome lá? Preá, né? Não sei se tem alguém aqui. Tem alguém que conhece, já ouviu falar o nome Preá? Olá. Preá. O que é o preá? Preá é tipo, eu vou ser elegante para você. É um coelho do mato. Mentira, é um rato do mato. E eu tipo, quando eu estava lá, eu comia aquilo lá. E comia e lambia os beiços. No ano passado a gente foi lá para o Piauí. E aí o pastor lá, todo querendo agradar a gente, ele pegou, matou um bode, né? E o pessoal começou, eu falei, eu não quero bode, não vou comer. Eu não comi. Sabe o que? Virei Nutella, irmão. De um comedor de preá, não comer um bode. Por quê? Porque quando as coisas estão boas demais, quando não existe pressão na sua vida, você não se torna uma pessoa melhor. Para que você possa crescer, precisa ter pressão, precisa ter dificuldade, porque isso vai te tornar uma pessoa melhor. Então a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ela é opcional. Pergunta para o pessoal lá do sertão se eles acham que sofrem. Eles podem passar dor. A Bíblia diz no Salmo 30, e o verso 5 diz, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Romanos capítulo 8, verso 18 diz, eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que vai se revelar mais tarde. Olha o que eu falei que a dor é a fraqueza saindo do corpo. Olha o que Paulo está dizendo aqui nas letras de Paulo. Se Paulo fosse reeditar, fosse escrever isso na linguagem de hoje, seria isso que eu estou te falando. Mas ele diz, olha, eu considero que o sofrimento de agora é nada comparado com a glória que vai se revelar mais tarde. Ou seja, aquilo que você está passando hoje vai te fortalecer amanhã. Aquilo que você está passando hoje vai fortalecer o teu caráter. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: a dor, ela não define seu futuro. A dor não define aonde você vai chegar. A dor, ela faz parte da jornada, mas ela não é o destino. Ela não é o ponto final. Você acha que quando Jesus levou a cruz, quando ele foi chicoteado, ele sentiu dor, mas não era o final. Quando ele foi crucificado, ele sentiu dor, mas não era o final. A dor, ela nunca vai ser o final, ela é parte da jornada, mas ela não é o destino. Jó é o exemplo mais claro disso. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filhos, Jó perdeu bens, Jó perdeu saúde, Jó perdeu tudo. Mas tinha algo que Jó não perdeu. Aquilo que Paulo, o mesmo que escreveu, ele vai dizer que nós devemos guardar. Tem algo precioso que Deus nos deu a cada um de nós, que devemos guardar. Não é o bem, não é os bens materiais que você tem, não é o carro que Deus te deu, não é a casa que Deus te deu. Paulo, no final da sua vida, ele diz, olha, Deus, ele vai deixar algo para que cada um de nós possamos guardar, porque isso vai depender a realização dos nossos sonhos. Paulo vai escrever em 2 Coríntios, ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei minha BMW.
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o dinheiro da minha empresa. Não. Ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque a fé é o combustível para se realizar sonhos. É todo dia quando eu acordo com fé. Aquilo ali é o meu combustível para realizar os sonhos que Deus colocou no meu e no seu coração. Se eu perder a fé, eu perco os meus sonhos. Se eu perder a fé, eu perco a minha esperança. Se eu perder a fé, eu vivo uma vida sem propósito. Eu vivo uma vida acordada. Sabe aquelas pessoas que acordam sem sentido na vida? É por isso que você fala que seu emprego é uma bosta. É por isso que você fala assim: meu Deus, segunda-feira de novo. Tem gente que é desse jeito, irmão. Porque é uma vida sem propósito. Agora, quando você tem fé, que amanhã, aleluia, você vai acordar e vai dar um passo a mais para os planos e os projetos que Deus tem na sua vida. Você diz: oba, chegou segunda-feira, é hora de começar de novo. A fé, ela é algo que move o ser humano até os planos de Deus. Como diz aquele profeta, que eu não gosto dele, falando sobre fé, ele diz: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quando você tem fé, irmão, você sabe que pode até sentir dor hoje, mas amanhã será um dia diferente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A dor, ela não define o seu futuro. Jó, no capítulo 42, o verso 10, ele diz: mudou Deus a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Você reclama da sua vida, você fala: pastor, quero morrer, minha vida não tem sentido, sabe? Coloca aí meu slide aí, Carlinha. Tem um carinha chamado Nick Vujicic. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é esse que você está vendo aí na tela. Ele não tem braço. Deixa eu perguntar aqui, quem é que sabe surfar aqui? Levante a mão. Nem de trem. O cara surfa. Ele não tem braço, não tem perna. Olha a história dele. Ele é um palestrante cristão. Ele é autor de vários livros. Inclusive eu tenho um livro deles aí. E ele é um exemplo mundial de superação. Ele nasceu em 82 na Austrália. E ele tinha uma rara condição chamada síndrome de tetra-amélia, que o deixou sem braço e sem perna. Durante a infância, o Nick enfrentou rejeição, enfrentou bullying, depressão. Aos 10 anos ele pensou em tirar a sua vida por não haver sentido nenhum na vida dele. Mas com o tempo, através da fé em Deus, com o apoio da família, ele descobriu um propósito maior: inspirar pessoas a valorizarem a vida e não desistirem diante da dificuldade. Sabe qual é a frase de Nick? Se você não pode ter um milagre, seja um milagre para alguém. Quando eu olho para a vida dele, na hora que se eu tiver com vontade de morrer, eu olho na vida dele e falo assim: eu não tenho motivo nenhum para morrer.
Então, se o milagre não chegou na sua vida, se você não pode ter um milagre, seja um milagre na vida de alguém, que a tua dor possa curar feridas, que a tua dor possa levar alguém mais próximo de Deus. Não reclame. Não reclame. Esse rapaz não desistiu. Olha que família maravilhosa. Olha os filhinhos deles ali. Olha a família. Poderia ter tirado dizer, eu não posso. E eu vou falar uma coisa, ele faz tudo. Ele escreve, ele dirige, ele faz tudo. E você está pensando aí que a sua vida não presta. Você está falando, Deus, a minha vida, Deus. Você tem tudo, irmão. Quer trocar com ele? Então a dor não define seu futuro. Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 28. Romanos capítulo 8 e o verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não desperdiça dor. A dor é o combustível de Deus, ou é a matéria-prima de Deus para tornar a nossa vida um milagre. Deus não desperdiça dor. Ele transforma feridas em testemunho. Segundo, transforme a dor em combustível. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A dor é o combustível de Deus para milagre na nossa vida. Se no momento da dor você não desiste, você abre um caminho para que Deus faça um milagre na sua vida. Não desista, não pare. Como diz o louvor da Ludmilla, não desista, não pare de lutar. Aí eu não sei mais não, o sonho de Deus, jamais vão morrer. Aleluia. Então se você entrou aqui com vontade de desistir, dizendo, pastor, hoje seria meu último dia, deixa eu falar uma coisa, hoje é o primeiro dia do melhor momento, do melhor tempo, do melhor momento da tua vida, é uma nova história que Deus começa. Deus sempre está começando uma nova história, aleluia. Todo dia na nossa vida é um dia de recomeço, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. Pastor, a minha vida está um caos. Deus é especialista. E se eu falar para você que Deus é especialista em caos? Minha vida está bagunçada. Deus é especialista em bagunça. Sabe como é que Deus se apresenta? Quando você vai abrir a Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Deus vai se apresentar. Ele diz: eu sou o Deus que opera no meio do caos e transforma isso em milagres. O livro começa, Gênesis começa o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A palavra sem forma quer dizer caos, era uma bagunça, e Deus começou a operar, a fazer um milagre, a colocar tudo em ordem. Deus te trouxe aqui nessa noite para colocar a tua cabeça em ordem, para colocar a tua vida em ordem, para que você volte a sonhar. O que hoje te fere, amanhã pode te fortalecer. Deus é aquele que nos fortalece. Aleluia. Terceiro, Deus usa a dor para nos levar a um propósito maior. Nem toda dor ela vem para te destruir. Muitas vêm para te direcionar, para te colocar na direção, para te colocar no propósito de Deus. Quer ver isso? Olha
A Bíblia fala de um jovem sonhador, José. Deus tinha colocado no coração dele um sonho. E ele começou a sonhar. Mas sabe qual é o problema, irmão? Não conta teu sonho para qualquer um. Tem pessoas que não vão compartilhar dos teus sonhos. Não faz parte da realidade dele e está tudo bem. Sabe o que foi o problema de José? Ele foi contar os sonhos dele para a pessoa errada. Ele foi contar os planos dele para a pessoa errada. E aí os irmãos começaram a ficar com inveja dele. Porque aqueles que não sonham, irmão, ele tem inveja daqueles que sonham. Aqueles que não têm projeto, eles têm inveja daqueles que têm projeto. Sabe, quer ver uma coisa? Você fala assim, olha, eu comecei na academia. Aí a pessoa olha assim e fala assim, vamos só ver quanto tempo que vai durar. Parece que ele fica torcendo para você desistir no meio do caminho. Ele não vai, mas se alguém dizer que vai, ele vai dizer assim, não vai durar muito tempo. Eu quero só ver aonde que vai essa empolgação. Não, meu amado, não conte os teus projetos para ninguém. A dor, Deus pode usar a tua dor para levar um propósito. José, ele foi colocado dentro de um poço, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, foi levado para a prisão, e quando chegou lá na prisão, sabe o que aconteceu? Ele revela um sonho de um copeiro, e ele diz, olha, quando você chegar diante de Faraó, lembra de mim. Só que o copeiro saiu e não lembrou de José, e José fica ali trancado mais alguns anos. Mas o sonho de José ainda estava dentro do seu coração, sabe por quê? Porque José ainda tinha fé naquele que fez a promessa, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel e justo para cumprir. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez uma promessa na tua vida, a promessa de Deus é validada pela sua palavra. A palavra de Deus, ela diz, Deus não tendo ninguém acima dele para jurar, ele jurou pelo seu próprio nome. Deus prometeu para você, irmão, que é o inferno, queira ou não queira, vai acontecer, porque Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Mas só que você tem que aprender que Deus usa a dor para nos levar ao propósito dele. Quando José está ali governando, seus irmãos chegam até ele, e eles tentam se justificar. Sabe qual é a frase de José? Vocês, Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim, vocês tentaram fazer o mal contra mim. Na verdade, vocês intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou esse mal em bem, para verdes como vocês estão vendo agora. Ou seja, aquilo que intentaram contra a tua vida, Deus vai transformar, vai fazer algo para que você possa chegar ao seu propósito. Davi, ele fugiu de Saul, vivendo em cavernas, mas Deus estava moldando Davi. Deus estava trabalhando na vida de Davi. E o Salmo de número 34, verso 19, Davi vai escrever, muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livrará de todas. Não é o que acontece com você que define quem você é, mas é o que você faz com aquilo que acontece com você. Tem pessoas que estão vivendo do passado,
Ah, pastor, mas quando eu era criança. Ah, pastor, mas quando eu morava em tal lugar. Ah, pastor, mas no passado. Ei, irmão, use o passado para ressignificar o seu futuro. Não deixe que a dor te paralise. Não deixe que a dor paralise os teus sonhos. Vocês já viram falar da Bethany Hamilton? Essa jovem que deve estar aparecendo aí atrás. Essa menina, com 13 anos, ela é surfista, não era, é surfista. Com 13 anos ela foi atacada por um tubarão tigre. O médico falou que ela nunca mais ia surfar. Por quê? Porque o tubarão arrancou o braço dela. E o médico falou: você não vai surfar nunca mais. E a história diz que apenas em 26 dias depois, ela se tornou campeã profissional de surf. Sabe por quê? Porque você não pode deixar as pessoas definir quem você é. A sua idade não pode te definir quem você é. O médico falou: você nunca mais vai surfar. 26 dias depois ela estava lá, vencendo o campeonato, só com um braço, para dizer o seguinte: olha, não é você que define quem eu sou, não é você que vai paralisar o meu sonho. A única pessoa capaz de paralisar os meus sonhos não é o diabo, não é ninguém, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Tem um filme dela na Netflix, assiste lá. Ela poderia parar, e você está parando. Alguém falou uma coisa para você, e você fala assim: ah, se alguém falar que eu não consigo, aí é que eu vou tentar, aí é que eu vou dar o máximo, aí é que eu vou fazer acontecer. E tem pessoas que eles gostam de minimizar as suas conquistas. Ah, mas você conquistou. Ah, mas só tinha você e o outro. Ele não consegue tirar a bunda do sofá para fazer algo, e ele tenta minimizar o seu esforço. Talvez você já ouviu pessoas dizer que você não conseguiria. A única pessoa que pode limitar as suas conquistas é você mesmo. Quando nós nasceu todo mundo igual. Todo mundo igual, com o propósito de Deus. Algumas vão alcançar e outras não, porque algumas não entenderam que elas precisam sonhar os sonhos de Deus. Algumas não entenderam, para que o sonho se realize, elas precisam guardar algo precioso: a fé. A fé é o combustível que, quando você cai, você levanta de novo. Quando não dá certo, você tenta de novo. Como diz um louvor bem antigo, eu acho que é Armando Filho, que ele diz: uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Cara, o que ele está dizendo? Não desista. Tente uma vez, tente outra vez, continua tentando. Bateu na trave, uma hora entra, uma hora você vai conquistar. Então não deixe as situações definir quem você é. Quem lembra da Oprah? A Oprah, ela é uma das comunicadoras mais relevantes dos Estados Unidos. Quem passa pelo programa da Oprah, se não é conhecido, se torna conhecido. Se já é conhecido, se torna mais relevante ainda. Mas qual é a história dessa menina? Negra, numa época em que
tinha mais discriminação, foi abusada sexualmente na sua infância, portas se fecharam para ela, mas hoje ela é detentora de um dos maiores patrimônios financeiros dos Estados Unidos, de um dos programas mais assistidos, relevantes dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ela não deixou que o abuso que ela sofreu na infância ditasse a vida dela. Ela não deixou que as portas que foram fechadas na cara dela ditasse a vida dela. Porque não falar de Mandela? Mandela tinha um sonho. E qual era o sonho de Mandela? Era que a África, ela fosse unida. As duas Áfricas fossem unidas. Ele pagou o preço por isso. Ele ficou 27 anos preso em uma prisão. Mas o sonhador, meu amado, você pode prender o corpo dele, mas você nunca vai poder prender os sonhos. Aleluia. Os sonhos não se prendem, irmão. Pode demorar o tempo que demorar, pode passar pelo processo que tiver que passar, mas se os sonhos estão vivos dentro do seu coração, dentro da sua vida, ele vai acontecer. Não é o teu passado que te define, não é aquilo que as pessoas falam que vão te definir, mas é aquilo que Deus tem para a tua vida. A dor, ela é o berço do propósito. A dor é onde se constrói o nosso propósito maior. Onde dói hoje, Deus pode gerar um novo chamado amanhã. Deus, Ele não apaga sonhos. Ele usa a dor para reacender a chama da nossa fé. Se você falar que eu não consigo, eu vou tentar. Mas você não vai ditar, você não vai dizer qual é o meu limite, aonde que eu posso chegar. Porque a palavra de Deus, ela diz que em Deus eu posso pular muralhas, eu posso vencer batalhas. Sabe um dos nomes de Deus? Jeová Nissi. Quem é Jeová Nissi? Jeová Nissi é aquele que vai na frente. O Senhor é a nossa bandeira. No livro de Reis tem uma história muito interessante. A Bíblia diz que a cidade dos israelitas estavam cercada. Os sírios tinham cercado a cidade. A cidade não entrava comida, não tinha mais comida. A Bíblia diz que estavam vendendo a cabeça de um jumento, muito caro, e um pouco de esterco de pombo. Não tinha nada, eles estavam sem esperança. E para completar, no meio daqueles que estavam desesperança, existia uma quarto que estava mais desesperançado ainda. 4 leprosos, que não podiam ficar na cidade e morrer junto. E eles estavam ali até que de repente um olhou e disse assim: não, eu não posso aceitar essa situação. Pior do que está, não vai ficar. Ele disse: olha, espera aí, gente, nós estamos aqui, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se formos lá no acampamento dos sírios, vamos morrer também. Mas vamos lá então. Aí, o que a gente tem a perder? Vamos sonhar. A Bíblia diz que quando eles pensam isso, porque no dia que você pensar que você sair, eu vou sair dessa vida miserável que eu estou vivendo, e eu vou viver o novo de Deus para a minha vida, os céus vão se abrir e vai conspirar ao teu favor. Enquanto eles estavam falando isso, a Bíblia diz que Deus mandou um exército de anjos. E quando eles estão caminhando para ir até o arraial dos sírios, o exército de anjos já estão indo lá. A Bíblia diz que o exército dos sírios começa a ouvir um barulho de um exército e diz: olha, os israelitas devem ter contratado os egípcios para guerrear contra a gente. E correu todo mundo, deixou acampamento, deixou comida. E eles que estavam passando fome, quando eles chegaram lá, encontraram comida.
Eles recolheram muita riqueza. E aí eles olharam um para o outro e falaram assim: espera aí, hoje é dia de boas novas, hoje é dia de evangelho, e nós não podemos nos calar. Vamos dizer para o povo que está preso lá o que Deus fez aqui. O que eu estou dizendo para você nessa noite, o que eu quero dizer para você nessa noite, é que Deus, Ele está aqui para libertar os teus sonhos, para tirar você dessa zona de conforto. A sua vida nunca mais será a mesma, porque Deus tem o poder de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ei, volte a sonhar, volte a sonhar, aleluia, volte a sonhar. Amanhã quando você acordar, irmão, você vai pular da cama e vai dizer assim: eu estou correndo hoje para o meu propósito. Alguém disse que quando você descobre o seu propósito e você se move por ele, você não vai trabalhar nunca, nem um dia mais na sua vida, porque tudo que você fizer, você vai fazer por causa do seu propósito. Você vai dizer: eu estou aqui, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque isso aqui é o meu propósito, eu gosto de estar aqui, se eu pudesse eu morava aqui, nesse lugar. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de orar só pelos sonhadores. Eu gostaria de orar só por aqueles que creem que Deus, Ele é poderoso para fazer milagres na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, coloque a mão no seu coração. Se você puder e tiver intimidade da pessoa que está do seu lado, segure na mão dela. Comece a profetizar na vida dela. Diga para ela: olha, vamos sonhar, volte a sonhar. Deus tem algo poderoso para a tua vida nessa noite. Aleluia. Eu vou dar 1 minuto para você orar e levantar um clamor nessa noite. Sonhos sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Vem, Espírito Santo. E ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Oh, Deus está restaurando os sonhos nessa noite. E a tua visão. Oh, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. aleluia. Sabe, olha aqui para mim. Deus tinha colocado um sonho
no coração de Abraão. Mas parece que demorou. E parece que Abraão estava desacreditando. E Deus precisava reafirmar, mostrar para Abraão: não, Abraão, você precisa voltar a acreditar. E aí eu gosto naquela parte que Abraão parece estar dentro da tenda. Aí Deus diz para ele assim: sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Abraão sai, ele olha ali naquele deserto escuro. Deus diz: olha as estrelas do céu. E naquele dia, eu tenho certeza que tinha muitas estrelas. E Deus fala: conta. Começa a contar. 1, 2, 3. Senhor, não dá para contar. Pois é. A sua descendência será maior do que as estrelas do céu. Eu estou reafirmando. Deus te trouxe aqui para reafirmar o compromisso que Ele tem com os teus planos, com os planos que Ele tem sobre a tua vida. Você crê nisso? Amém? Aleluia, aleluia. Levante a sua mão bem alto e diga: receba. Isso, diga: recebe, recebe, recebe. Oh! Recebe a unção. Recebe, recebe a cura. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só as vozes, só as vozes. Recebe a cura. Olha que bonito. Recebe a unção. Mais uma vez. Como um coral, como um coral. Unção de ousadia, unção de multiplicação. Será que você pode abrir a sua boca, dar glória a Deus, aplaudir o Senhor, fazer barulho? Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode sentar um minuto. Nós vamos passar para um momento muito especial, que é o nosso momento de Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Depois de uma palavra maravilhosa como essa, nós vamos celebrar com a Santa Ceia do Senhor. Pastor, eu não sou dessa igreja, eu posso tomar a Santa Ceia? A palavra de Deus, ela diz que a Santa Ceia é do Senhor. Não existe nenhuma igreja que tenha a patente de dizer que a Santa Ceia é dela. A Santa Ceia é para os filhos e para as filhas de Deus. A Santa Ceia é um momento de comunhão, um momento de intimidade. Os obreiros, eles vão levar a Santa Ceia até você. Eu vou pedir para você não abrir o cálice, que tem algumas pessoas que são apressadinho. Você vai esperar a nossa direção, porque hoje nós vamos celebrar em unidade. Nós vamos confraternizar uns com os outros. Então, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar um louvor abençoado, o Ministério de Obreiros, eles vão levar os elementos até você. E a partir do momento que você pegar, por favor, você fique em pé. E nós vamos celebrar junto, amém? Podem ir. Vai, Isa. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo
com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Faltava em mim, minha vida foi transformada, e eu não te troco por nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada, e a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença faltava em mim, minha vida foi transformada.
continue adorando. Você não me atrapalha, não. Se você estiver adorando, não me atrapalha. Oh! Glória! Aleluia! Oh! Quem é esse? Só as vozes, só as vozes. Quem é esse que era sempre calmo? No lugar da morte e vida, o Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me Aleluia, que maravilha. no lugar da morte e vida glorificou, o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Olhe para mim, olhe para mim. Você vai pegar o seu cálice. Você vai trocar pelo menos com 3 pessoas. E quando você estiver trocando, você vai liberar 3 palavras de bênção na vida deles, dessa pessoa. Independente se você conhece ela ou não, vai liberar 3 palavras de bênção nessa semana para a vida dela. Pode sair do seu lugar, começa a trocar. trocar o cálice com a minha esposa, o cara falou que eu dei mancada com ela.
Amém? Alguém ficou sem um cálice? Alguém ficou sem um elemento? Vai tomar ceia? Só levantar a mão que o obreiro vai até você. Todos pegaram? Amém. A palavra de Deus, ela diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Podeis comer em nome de Jesus. Se você puder, aonde você está, antes da gente tomar o cálice, eu gostaria que você se ajoelhasse, se você puder, e fizesse uma oração de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e Ele vai fazer na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, queremos te dar graças neste momento, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui ceando, buscando a tua presença, Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem sonhos para a tua igreja. Eu sei que a tua igreja tem sonhos, ó Pai. Queremos colocar, meu Deus, a nossa vida diante de ti, ó Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo possa se mover na nossa vida. Deus, que haja portas abertas nessa semana, que pessoas possam serem curadas, restauradas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te louvar, te adorar, exaltar o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, aleluia, eu celebro com a tua igreja, Pai. Lacarabassure andarabaxere carabalai. Ore carabá. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança no Senhor. Podeis beber dele em nome de Jesus. Aleluia. Oh, será que você pode dar glória a Deus? Será que você pode aplaudir o nome dele? Aleluia. Eu quero dar bênção de envio. Quero enviar você durante essa semana, aonde você estiver, na escola, no seu trabalho, na faculdade. Você vai ser alguém que vai levar sonhos, que vai levar esperança. Nós somos um povo da esperança. Aleluia. Nós somos um povo que sonha os sonhos de Deus.
Aleluia. Recarabaxere, carabalaba. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que você seja um canal de bênção nessa semana. Quero profetizar milagres na tua vida. Eu quero profetizar coisas novas, um novo de Deus na tua vida. Oh, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Estenda as suas mãos assim, ó. Agarra, 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 que eu vou mandar. Agarra, e o céu vai se abrir. Que a graça de Deus Pai. Oh, 2, aleluia. Que a comunhão do Espírito Santo, aleluia. 3, e a doce paixão de Jesus Cristo esteja no nosso coração. E se você crê, diz amém, aleluia. Deus abençoe sua vida.